Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nossa meditação diária no livro de Salmos neste período de pandemia de Covid-19. Nós vamos hoje meditar num salmo que é também um salmo muito grande, é um dos maiores salmos da Bíblia, é um salmo do número 89. Este salmo tem uma particularidade, é um salmo de instrução, é um salmo didático, de ensino, e a sua ênfase principal é a fidelidade de Deus. É muito comum nós lermos salmos que começam com uma lamentação, uma reclamação, digamos, o chorar do salmista, e depois, a meio do salmo, há uma mudança de foco, no sentido de, olha, apesar destas dificuldades todas, o nosso Deus é fiel, nós confiamos nele. Este salmo funciona exatamente ao contrário. Ele começa com a fidelidade de Deus, a grandeza do Senhor, o seu cuidado com o seu povo, ele é fiel e, de repente, o Salmo muda o foco e fala que, apesar de tudo isto, o povo está em situação extremamente difícil. E parece que ele termina numa nota negativa. É verdade que, se olhar para o Salmo 89, o seu versículo final parece ser um versículo de satisfação. Ele termina no versículo 52, portanto é um salmo muito grande, dizendo: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Mas este verso final provavelmente não faz parte do salmo original, deve ser colocado pelo editor, porque este salmo termina o terceiro volume dos salmos. Os salmos estão divididos em blocos. Então nós vamos ler alguns versículos, já que é um salmo de facto muito grande, e vamos começar pelo versículo 1, mostrando aqui a grandeza do Senhor. E ele diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono, de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, tremendo na Assembleia dos Santos, temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Os primeiros versículos, talvez possamos dizer de 1 até 18, são uma ênfase na grandeza de Deus e na sua fidelidade. O salmista, como em muitos outros salmos, ele exalta o cuidado do Senhor e a sua grandeza. Ele fala de Deus como um Deus poderoso, ele fala de Deus como nesta espécie de assembleia dos deuses, em que o Deus de Israel é um Deus soberano, é um Deus superior, não é aqui o Deus único, mas é um Deus que está acima de todos os outros deuses. É um Deus que demonstra poder sobre aquilo que era para os povos antigos orientais algo muito complicado, e já quem tem acompanhado os Salmos já percebeu isto, que as águas e o mar sempre representam o caos primitivo. Aqui esta expressão Raabe, no versículo 10, esta é uma espécie de monstro marinho, uma entidade, enfim, maligna, que representava todo o caos inicial e que Deus domina com relativa facilidade, chega o seu braço poderoso para dispersar os seus inimigos. Este Deus, o salmista ressalta, este Deus grandioso, este Deus poderoso, este Deus extraordinário, é um Deus fiel, é um Deus que estabelece aliança, apesar da sua grandeza, é um Deus que faz promessas ao homem, que se liga ao homem, e as promessas que ele faz ao homem nunca falham. E então ele passa a explicar especificamente uma aliança que foi feita. A partir do verso 19, nós encontramos então a aliança davídica. Ele diz assim no verso 19: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. Então ele vai descrever aqui, a partir do versículo 19 até ao 37 mais ou menos, a aliança que Deus fez com Davi e a sua descendência. Nós encontramos isto
no texto histórico, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, também no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, quando Davi deseja no seu coração construir o templo, ele abre o seu coração para o profeta Natã. Inicialmente parece que tudo vai correr bem, mas Deus diz a Natã que não vai permitir a Davi que construa o templo, será o seu filho Salomão a fazê-lo. Mas, ao ver a vontade do coração, não é? A disponibilidade do coração de Davi, Deus se alegra e Deus promete a Davi que a sua geração vai continuar no trono. Deus promete que a dinastia de Davi nunca vai deixar de ocupar o poder em Israel. É um texto extraordinário que nos fala sobre graça e misericórdia. A resposta de Davi também é muito bela, porque Davi reconhece que ele não tem direito, que ele não pode de forma nenhuma pedir isto a Deus, que é algo extraordinário que Deus está a fazer, e ele fica realmente deslumbrado com aquilo que Deus está a fazer e o exalta por causa da sua bondade, da sua graça para com ele e para com a sua família. Há, no entretanto, uma nota muito importante, que é fundamental neste texto todo. É o versículo 30. Diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, e se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. A aliança era condicional. Era necessário que houvesse fidelidade de volta. Era preciso que houvesse obediência e pelo menos respeito àquilo que era o Deus que estava a prometer à descendência de Davi que eles estariam no trono. É verdade que Deus promete que jamais retiraria a sua bondade, nem a sua fidelidade, que não ia violar a sua aliança e que a sua posteridade ia durar para sempre. Esta é a promessa que Deus faz. É a promessa que nós encontramos na aliança feita com Davi, é a promessa que está aqui narrada novamente pelo salmista para nós recordarmos. Vem então a mudança no Salmo. O versículo 38 diz: tu, porém, e normalmente o tu, porém, era para dizer tu, porém, és grande, tu, porém, és benigno, tu, porém, és fiel. Aqui é ao contrário. Tu, porém, repudiaste e rejeitaste e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo e profanaste a coroa arrojando-a por terra. Arrasaste os teus muros e reduziste a ruína às suas fortificações. Despoja-no todos os que passam pelo caminho e os seus vizinhos escarnecem. A descrição é motivo de debate. Alguns comentaristas entendem que pode ser qualquer um dos momentos de derrota de Israel, aliás, no caso aqui de Judá, com a capital em Jerusalém, que pode ser mesmo aquela primeira derrota de Roboão, não é? Tão cedo, neto de Davi, derrotado pelo faraó que vai saquear, de certo modo, a cidade de Jerusalém. Ou alguma das outras situações em que Jerusalém veio a sofrer. Ou então, alguns comentaristas entendem, é mesmo uma descrição do exílio. De alguma forma, o salmista parece confuso. Ele diz: o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor prometeu, Ele não falha. No entretanto, olha a situação que estamos a viver. Olha o que se está a passar connosco. E não há uma solução, digamos, do Salmo. Ele termina com esta nota final: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Então, a dificuldade do salmista parece não se resolver. Para nós, é importante olharmos para este salmo e percebermos que o salmista, apesar de estar em dificuldade, ele já expressou no seu próprio salmo, porque ele sabia isto, que a aliança era condicional e que havia uma responsabilidade clara daqueles que tinham recebido a graça. O Senhor nos abençoa, a sua misericórdia é extraordinária, a sua graça e a sua paciência são impressionantes, mas há um tempo e a paciência é limitada apesar de tudo. Há tempo de se buscar a Deus e há tempo de o encontrar. E nós devemos ter consciência de que o tempo que está nas nossas mãos é curto. O tempo de buscar ao Senhor é hoje, de aproveitar as oportunidades é agora. Às vezes ficamos preocupados com a longevidade e com o tempo que vamos conseguir viver, quando nós tínhamos que nos preocupar com a vida, a intensidade da vida nos anos que nós temos. Não sei se os anos que vamos ter são muitos ou poucos, mas que a vida que nós vivamos nestes anos seja intensa, seja realmente vivida em uma aliança fiel com o Senhor. Nesta época de medo, em que muita gente está assustada por causa desta virose, em que muitos temem a chegada da morte, que os crentes no Senhor possam se recordar que cada dia é uma bênção de Deus, é a sua graça e sua misericórdia.
para nós vivermos de forma intensa as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque a sua aliança é maravilhosa para aqueles que lhe são fiéis, para aqueles que buscam a sua vontade e vivem em primeiro lugar o reino de Deus.